Nas guerras atuais usam-se armas sofisticadas como os mísseis de longo alcance, por exemplo. Já nos tempos da Primeira Guerra Mundial, entre 1914 a 1918, as armas eram outras. Você sabia que o cavalo foi uma das mais importantes armas naquela guerra? Enfim, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao meu canal, eu sou o professor Wirlan. Se você gosta de ciências humanas, história, filosofia, deixa aí seu like e vamos estudar, meu irmão. Simbora! Hoje nós vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial, maluco. Para entendermos a Primeira Guerra Mundial, nós primeiro temos que entender o contexto da coisa, entendesse? Porque a Primeira Guerra Mundial, chamada também da Grande Guerra, não acontece do dia para a noite. Nada na história acontece por um acaso, não acontece do nada. Então se liga no contexto da coisa, maluco. A corrida imperialista pelos mercados consumidores lá no século XIX gerou aí várias rivalidades, meu irmão, entre as grandes potências mundiais, que eram justamente as potências europeias que estavam ali, que era a Grã-Bretanha, a Alemanha, a França, que queriam buscar conservar os seus territórios imperiais ou também explorar, ou seja, expandir os seus territórios e os seus mercados imperialistas. Essas rivalidades entre essas potências europeias, rivalidades imperialistas, foi uma das principais causas para o início da Primeira Guerra Mundial, que foi um conflito total, uma vez que também incluía alvos civis além dos militares. Para entender melhor essa história, após a unificação da Alemanha, e a Alemanha nem sempre foi esse país que nós conhecemos, a Alemanha era um retalho de vários reinados, de vários reinos. Um dos maiores reinos que fazia parte da Alemanha ali era a Prússia. Então, quando houve essa unificação desses reinos para gerar o estado chamado Alemanha ou Germânia, comandados aí por um cara chamado Otto von Bismarck, a Alemanha então começa a progredir em passos largos. Na política externa, o Bismarck, o Otto von Bismarck, esse grande diplomata, adotava assim um sistema de alianças defensivas, já que ele estava vendo assim a questão de várias potências expandirem os seus mercados de maneira muito agressiva. Então ele começou a ter um sistema de alianças defensivas, que consistia em ter aliados fortes, porque se em caso de alguma guerra, eles tinham aliados bem poderosos. Por isso que a Alemanha faz uma aliança com o Império Austro-Húngaro e depois ele se alia com a Itália, formando a Tríplice Aliança, lá em 1882. Em 1890, porém, o Kaiser, que é o imperador em alemão, Guilherme II, toma de conta das rédeas da Alemanha e demite o Otto von Bismarck do seu cargo de diplomata. E ali ele adota uma nova política externa, não mais defensiva, agora uma política de agressão, uma política chamada de expansão à força. Seu objetivo era pressionar a Grã-Bretanha a ceder para a Alemanha uma fatia maior das colônias africanas. Porque quando eu falo sobre essa expansão territorial, essa expansão imperial, é justamente essa neocolonização que acontece ali na África, onde muitas potências europeias começam a colonizar a África, explorando todas as suas riquezas. Isso a Alemanha estava querendo muito. A Alemanha estava doida, ansiosa por conseguir um pedacinho, uma fatia da pizza que virou a África, para conseguir mais riquezas daquele território. Além da África, ele também queria um pedacinho da Ásia, já que a Ásia também sofreu com a colonização desses povos europeus. E também eles queriam vencer a Inglaterra, a Grã-Bretanha, pela disputa da liderança marítimo-comercial, já que a Inglaterra por muito tempo foi conhecida como a rainha dos mares. Porém, bicho, a Grã-Bretanha, ela possuía o maior território imperial do mundo e não estava nem um pouco disposta a dividir aquele território. Já a França queria uma revanche contra a Alemanha, porque ela perdeu uma guerra ali na região da Alsácia-Lorena, onde ela perdeu essa guerra na guerra chamada Franco-Prussiana entre os anos de 1870 e 1871. Por isso, meus queridos, a Grã-Bretanha, a França e logo depois a Rússia se unem, fazem uma nova aliança, uma outra aliança,
formando assim a Tríplice Entente. Ou seja, meu querido, a gente observa que a guerra estava quase para começar. E as grandes potências da Europa, bastava apenas algum conflito para iniciar uma grande guerra entre elas. Assim, com o objetivo de unir forças, cada vez mais unindo forças, poder, isolando os rivais, para saber quem tinha mais riquezas a explorar. As nações divididas, elas fizeram vários acordos entre seus aliados, então, mostrando que a Europa ela já estava dividida em dois blocos militares e antagônicos, cara. O bloco da Tríplice Aliança, formado pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e pela Itália, e a Tríplice Entente, formado pela Grã-Bretanha, França e Rússia. Uma das coisas interessantes nesse período foi justamente as regiões dos Balcãs, ali no leste europeu, onde hoje é o país ali da Eslováquia, da Sérvia, da Croácia, Bósnia e Herzegovina, enfim, aqueles países que têm um modo diferente de falar, onde quem gosta de futebol sabe muito bem daqueles nomes difíceis dos jogadores que vêm dessa região: Modric, Ibrahimovic, Makitic, enfim, vocês entenderam. É uma região ali específica da Europa, onde tem ali um grupo de povos que são chamados de grupos eslavos. E a Sérvia, naquela região, era uma nação eslava, que faz parte desse grupo linguístico e étnico, onde aí nós vamos ver os croatas, os russos, os poloneses, os ucranianos, os tchecos, os búlgaros, os eslovacos. Então a Sérvia era ali uma nação eslava que era independente, que buscava a sua autonomia, que buscava ali libertar os territórios dos eslavos das regiões ali dos Balcãs e depois que libertar todo esse povo, formar uma grande nação chamada de Grande Sérvia. Era o desejo de muitos eslavos. Ocorre que em grande parte o território da Sérvia ele era conquistado, ele fazia parte do território do Império Austro-Húngaro e outra parte da Sérvia fazia parte do Império Turco-Otomano. Então, para enfrentar tanto o Império Austro-Húngaro como os turcos, a Sérvia procurou a ajuda da Rússia, já que a Rússia defendia uma ideia chamada de pan-eslavismo, que era um movimento contrário à ocidentalização desses povos, ou seja, que preservassem as suas próprias culturas e não deixassem penetrar a cultura de outros povos, como os ingleses e os franceses, e até mesmo os turcos, e que também tinha pretensões de expandir os seus territórios, a própria Rússia, é claro. Além dessas rivalidades entre esses impérios e também a questão das alianças políticas entre essas grandes potências, um outro fator que contribuiu para o início dessa grande guerra, meu querido, presta bem atenção, foi o crescimento, a ascensão do Japão e dos Estados Unidos como potências regionais, por exemplo, o Japão como potência na Ásia e os Estados Unidos como grande potência na América, e que também tinham pretensões expansionistas de expandir o seu comércio e seus mercados. É claro que eles não iam ficar somente nas suas regiões ali comercializando entre eles. Eles queriam expandir, é claro, para todo mundo as suas mercadorias, o seu comércio. Somando tudo isso, ainda tinha a corrida armamentista, num período antes da Primeira Guerra Mundial chamada de Paz Armada. Esse período de Paz Armada, a galera estava investindo muito em armas. Ou seja, estava quase que aparente de que haveria uma guerra, que a guerra estava quase que para acontecer. Então eles começaram a investir muito em guerra em um período relativo de paz. E aí, bicho, veio a gota d'água, o estopim da coisa, se liga. Em 28 de junho de 1914, um fato novo precipitou o início dessa primeira guerra, ou dessa grande guerra. O estudante Gavrilo Princip, ele matou a tiros de revólver o arquiduque Francisco Ferdinando, que era herdeiro ao trono do Império Austro-Húngaro, meu irmão. Claro que quando o cara matou, porque ele saiu no meio da praça, o Francisco Ferdinando estava se ostentando ali no meio da Sérvia, ele estava ali na Sérvia ostentando todo o seu poder, e aí esse estudante aí
foi com o seu revólver, chegou lá a queima-roupa e matou o Francisco Ferdinando junto com a sua esposa. Claro que ele foi preso na mesma hora. Imediatamente aquele moleque foi preso, bicho. E aí, meu irmão, o Império Austro-Húngaro responsabiliza o governo sérvio pelo atentado ao seu herdeiro, ao herdeiro ao trono do Império Austro-Húngaro, declarando guerra à Sérvia. E, bicho, a partir daí começa uma série de desencadeamento de batalhas, bicho. Porque foi como se fosse um efeito dominó. Começou com a morte do Francisco Ferdinando e, meu irmão, a Rússia começou a atacar o Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro era aliado da Alemanha. E aí começa, meu irmão, uma guerra, uma batalha entre todas essas potências, bicho. Preste bem atenção que nós estamos vendo aqui o início dessa guerra. Não existe aquele país que é o agressor, que começa realmente a guerra. A guerra poderia acontecer a qualquer momento, por causa de justamente dessas rivalidades que haviam entre esses blocos poderosos de grandes potências mundiais. Então, em 1914, começa a Grande Guerra, como ficou conhecida na época, depois conhecida também como a Primeira Guerra Mundial. Era conhecida também na época como a última de todas as guerras, porque eles acreditavam que depois dessa guerra não haveria mais nenhuma outra. Ledo engano, já que houve uma outra guerra 20 anos depois desta, com muito mais poder de destruição, cara. Para entendermos melhor essa Primeira Guerra Mundial, a gente divide em 3 fases essa Grande Guerra. A primeira fase é uma fase de movimento, a segunda, a fase da guerra de trincheiras, e a terceira fase é uma fase de uma nova guerra de movimento. Nessa guerra de movimento é quando as nações elas começam a se movimentar e atacar entre si. De agosto a novembro de 1914 foi marcado aí um intenso movimento entre as tropas militares de cada uma dessas grandes potências mundiais. Inicialmente os alemães marcham para a Bélgica. Apesar da resistência belga, eles conseguem invadir a Bélgica e conseguem chegar até as vizinhanças de Paris, mas, porém, os franceses, com a ajuda dos ingleses, começam a fazer uma resistência contra esses alemães, contendo o avanço alemão numa batalha chamada Batalha do Marne. E como nenhum dos lados, tanto como os alemães como os franceses e os ingleses, não conseguiram avançar, eles estancaram, eles pararam, ali começou uma nova fase de guerra, que foi justamente a fase da guerra de trincheiras. Eles começaram a fazer trincheiras e começaram a batalhar naquele lugar. Ali, na guerra de trincheira, ficou a frente ocidental, porque havia uma frente oriental, onde os alemães e o Império Austro-Húngaro também atacavam a Rússia. Diferente da frente ocidental, a frente oriental avançava no território russo e destroçava o território russo. Enquanto na frente ocidental, a galera ali vivia naquelas trincheiras que era uma coisa horrível, bicho. E aí com a estabilização dessas lutas, eles fizeram ali trincheiras que são buracos gigantescos, assim que cabiam ali muitas pessoas dentro desses buracos. Eles cavaram mais ou menos 640 quilômetros de trincheiras que vinha lá do Mar do Norte da França até perto da fronteira entre França e Suíça. Tanto os ingleses e franceses quanto os alemães e Império Austro-Húngaro também fizeram essas trincheiras de um lado e de um outro, cara. Um atirando de um lado, o outro atirando do outro, fazendo as estratégias para ver quem era que vencia quem numa guerra de resistência. Agora, quem sofria realmente com essa guerra de trincheiras foram os soldados, onde muitos morreram ali de várias formas, até mesmo de fogo amigo. Era muito fácil de morrer com fogo amigo, ou seja, do seu próprio amigo, de seu próprio exército, se atirar, se matarem, cara. E aí, com o corpo enfiado na terra, na lama, aqueles soldados combatiam dia e noite entre si. Era comum os soldados morrerem de doenças, onde muitas vezes era uma doença triste que acontecia, onde eles ficavam muito tempo na lama, onde a carne do pé começava a se desgarrar do osso da perna, e quando eles tiravam a bota saía carne com tudo, porque ficava tudo podre justamente por causa daquela lama, acero e tal. Eles viviam muito tempo ali. Havia uma revezão onde tinha 2 tipos de trincheira, uma trincheira onde eles começavam ali a atacar e outra trincheira onde descansavam ou se alimentavam. Quando não havia muito alimento, eles tinham que
procurar alimento ali naquele lugar onde eles comiam ratos muitas vezes. Havia muito de cavarem túneis por debaixo das trincheiras e colocarem minas e explodirem essas minas dentro daquelas trincheiras. Havia também a questão de jogarem gases venenosos, já que foram produzidos esses gases venenosos em granadas para explodirem dentro das trincheiras, e muitos jovens, muitas pessoas morreram justamente envenenados por esses gases venenosos. Uma coisa interessante é que durante toda essa guerra, o avanço tecnológico foi muito grande, foi muito forte. Nessas rivalidades imperialistas havia também a questão da industrialização, onde a indústria começou a se movimentar com muita força, muita rapidez. Nesse período aí foi desenvolvido o motor com a combustão interna, foi desenvolvida a eletricidade, as armas elas eram mais sofisticadas, elas foram desenvolvidas a serem mais letais, a mais ser poderosa, a ser mais moedora de carne mesmo, meu irmão. E como eu disse lá no início do vídeo, os cavalos eles eram muito importantes porque eles carregavam os canhões, eles carregavam as armas, eles eram uma arma fundamental nesse período, nessa grande guerra. E aí, cara, em 1915, a Itália, como não era tão poderosa na época, que também tinha feito a sua unificação e tal, ela sai da Tríplice Aliança e se alia à Tríplice Entente, cara. Enquanto milhares de jovens morriam ali nas trincheiras, outros países entravam em guerra. Itália, Romênia e Grécia entraram ali pela Tríplice Entente, ou seja, pelo lado da Grã-Bretanha, da França. Bulgária e o Império Turco-Otomano entraram ali pela Tríplice Aliança, ou seja, para a Alemanha. E aí no início de 1917 a Alemanha começa a fazer uma nova estratégia de guerra, que era a guerra submarina, onde qualquer navio encontrado nas águas que eram consideradas da Alemanha deveria ser abatido, destruído, meu irmão. E aí o afundamento do navio Lusitana, que era um navio estadunidense, foi um dos motivos para os Estados Unidos entrar na Primeira Guerra Mundial. Seguindo os Estados Unidos, outras potências além da América também entraram nessa guerra, por exemplo, o Brasil, que também teve um dos seus navios, o navio Paraná, foi atacado pelos alemães e ali ele entra também nessa Primeira Guerra Mundial, ao lado da Tríplice Entente, ou seja, ao lado da Grã-Bretanha. O Brasil ele participou dessa guerra de uma maneira mais moderada. Ele contribuiu com o esforço dessa guerra, enviando às frentes de batalha as seguintes coisas: 2 cruzadores, 5 contra-torpedos, um navio auxiliar e um rebocador. Uma outra coisa foi aviadores que combateram ao lado dos britânicos e dos franceses, oficiais do exército que foram integrados aos oficiais dos exércitos franceses e da Grã-Bretanha, lá na frente ocidental, na Guerra de Trincheiras, e 86 médicos, que 17 desses eram professores de medicina aqui do Brasil. Enquanto tudo isso rolava, meu irmão, essa bagaceira toda ali na Europa, em 1917, na Rússia, acontece a Revolução Socialista, liderada por um cara chamado Vladimir Lenin, argumentando que a guerra era uma ambição dos imperialistas e que essa revolução era contra essas ambições imperialistas. A Rússia também se encontrava esgotada, já que na frente oriental a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, meu irmão, detonava a Rússia. E a Rússia mal conseguia sustentar o seu povo, quanto mais uma guerra. O líder russo, Vladimir Lenin, então, assina um acordo com a Alemanha, que é um tratado de paz em separado ali, e a Rússia, em 1917, sai da guerra. E aí, quando a Rússia sai da guerra, a frente oriental não tem mais serventia. Então, os soldados que estão na frente oriental começam a se movimentar para a frente ocidental, bicho. E aí, no início de 1918, essa frente oriental chega ali na frente ocidental e começa uma nova fase dessa guerra, que é a nova fase de movimento. Apesar dessa forte ofensiva alemã contra a Tríplice Entente, contra esses blocos, esses países, ocidentais, meu irmão, esses países da Entente conseguem resistir a essa forte ofensiva, e não só resistir, mas também avançar, justamente porque eles possuíam melhores tanques e melhores tecnologias de guerra, ou seja, aviões poderosos, aviões mais eficientes, tanques de guerras mais poderosos, mais fortes, armas mais poderosas, estratégia de guerra que até mesmo era
utilizada ali naquele momento. E aí eles venceram as forças dos alemães naquela batalha chamada de Segunda Batalha do Marne. O passo seguinte, já que destruíram, humilharam a Alemanha ali, era invadir o território alemão. Porém, nesse meio tempo, acontece uma rebelião dentro da própria Alemanha, uma revolta, como se fosse uma revolta socialista lá na Rússia. E ali começa essa revolta dentro da Alemanha e expulsa o Kaiser Guilherme II do poder. E em novembro de 1918, o novo governo proclama uma república ali na Alemanha, a república chamada República de Weimar. Assina o acordo de rendição e finalmente pôs fim a essa guerra. E aí, bicho, o saldo trágico dessa primeira guerra é o seguinte: no final da primeira guerra ficou evidente a destruição que ela causou ali na Europa, velho. Com o uso da aviação militar, dos canhões, dos tanques de guerra, dos gases venenosos, tinha contribuído para uma destruição em massa acelerada, meu irmão. Mais de 9.200.000 morreram nessa guerra. Mais de 20 milhões de pessoas foram mutiladas nessa guerra. Quando eu falo mutilado, meu irmão, se ligue que eu falo na questão tanto física quanto psicológica. Imagina quantos jovens perderam as suas vidas depois dessa guerra, dos quais não conseguiam mais viver em sociedade, justamente por viver aqueles horrores da Primeira Guerra Mundial. Dezenas de milhares de órfãos e de refugiados foram produzidos por esta guerra, meu irmão. E aí, próximo do fim da guerra, para a gente entender que não foi apenas assinar um acordo e acabou-se, próximo do final dessa guerra, um então presidente chamado Woodrow Wilson, ele propôs um acordo de paz sem vencedores. Ou seja, eram os 14 pontos de Wilson. Ele defendia exatamente isso, uma paz sem vencedores, onde todo mundo ali assinava um acordo de paz e cada um ficava no seu lugar, sem se preocupar com nada e sem voltar aquelas atitudes agressivas. Ou seja, fazer um acordo de paz sem vencedores. É claro que os vencedores não iam aceitar uma coisa dessa, já que a natureza humana ela exige essa questão. Eu venci, então eu mereço a minha recompensa. E a minha recompensa é que o cara que começou essa guerra, então ele deve sofrer as penitências. Esse acordo não foi aprovado e o que ficou vigorado foi a paz imposta pelos vencedores. Um tratado feito pelos vencedores contra a Alemanha chamado de Tratado de Versalhes, que obrigava a Alemanha a fazer o seguinte: devolver a região da Alsácia-Lorena, que é rica em minerais, para a França. No caso, a França tinha perdido na Guerra Franco-Prussiana. Ceder aos vencedores todos os direitos que a Alemanha tinha dos seus territórios ultramarinos, ou seja, seus territórios na Ásia, seus territórios na África. Entregar à França a propriedade ali de uma certa região onde tinha vários minérios de ferro, na região do Rio Sarre, na verdade. E pagar aos vencedores uma indenização absurda, cara. Uma indenização de 33 bilhões de dólares. Um absurdo mesmo. Por esse tratado, a Alemanha foi proibida de ter armas pesadas, canhões pesados, submarinos, de ter um exército de, no mínimo, 100 mil soldados. Ou seja, cara, humilharam a Alemanha de um jeito, meu irmão, terrível. Quem fazia parte do exército alemão, quem era oficial do exército alemão, estava sendo humilhado pelos vencedores. Era comum você ver, depois da Primeira Guerra Mundial, muitos oficiais alemães, oficiais do exército alemão, generais, coronéis, sentados no meio-fio de uma calçada, pedindo esmola, porque não tinha mais nada. Porém, participando ali do lado dos vencedores, uma coisa bem interessante para você ficar ligado, é que o Japão ele conquistou várias áreas ali da Ásia que eram da Alemanha e se consolidou como potência daquela região da Ásia. Os vencedores também imporam alguns acordos de paz nos aliados da Alemanha, como o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano, e remodelaram todo o mapa europeu daquela época. E a partir disso, como eles remodelaram,
criou-se novos países naquela região. Estados como a Tchecoslováquia, a Áustria, a Hungria e a Iugoslávia. Os Estados Unidos saíram da Primeira Guerra Mundial como a maior potência de todo o mundo, já que eles, antes de entrarem nessa Primeira Guerra Mundial, eles vendiam armas para a galera lá na Europa, e a guerra não aconteceu no território americano, e sim no território europeu, favorecendo ainda mais para o seu crescimento, né, da grande potência. E aí, em 1919, sugestão do Woodrow Wilson, foi criada aí a Liga das Nações, que seria uma espécie de ONU de hoje em dia, onde as grandes nações, as grandes potências vencedoras, elas iriam ali administrar a paz mundial. Onde se houvesse algum conflito, eles teriam que intervir para então, rapaz, presta atenção, se tu começar esse conflito aqui, a bagaceira vai ser grande. Então, vamos amenizar o negócio? A Liga das Nações era para servir dessa maneira, mas por vários motivos particulares, tanto dos Estados Unidos, da França e da Grã-Bretanha, eles não conseguiram administrar bem a Liga das Nações. O que acontece lá no Japão, em 1971, ele invade a região da China, chamada de Manchúria, e lá ele começa uma guerra, uma batalha contra a China, e, meu irmão, massacra aquela região da Manchúria. E a Liga das Nações nada fez para aquilo, meu irmão. Deixou o Japão fazer à vontade o que ele quisesse e foi uma bagaceira. Enfim, a Liga das Nações estava inútil. A Liga das Nações era inútil quanto a essa questão de paz mundial. Não é à toa que pouco tempo depois a Alemanha ela surge com o nazismo, com Hitler e tudo mais, com aquele ódio pelo Tratado de Versalhes, e inicia uma outra guerra chamada Segunda Guerra Mundial, mas isso é assunto para outra história, meu irmão. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aí se tiver alguma dúvida, compartilha o vídeo e nós estamos juntos, meu irmão. Até a próxima. Fique com Deus. Valeu. Falou.